Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Flávio Ribeiro e a dica de hoje é sobre o método de equivalência patrimonial, ok? Para exemplificar, pessoal, esse método, então eu peguei a questão número 8 do exame de suficiência, do primeiro exame, no caso de 2020. Então a questão fala o seguinte: a sociedade empresária A, controladora das sociedades B e D C, sobre os quais mantém influência e controle, recebeu das controladas informações acerca dos resultados líquidos apurados pelas mesmas em 30 de 12 de 2016, sendo respectivamente 650.000 de B e 428.000 de C, para serem refletidos no balanço patrimonial de A em 31 de 12 de 2016. Considere que a participação de A no capital votante das controladas é de 20% em B e 25% em C, e que o valor inicial dos investimentos registrados na controladora é de 160.000 em B e 125.000 em C. Aplicando-se o método de equivalência patrimonial em ambas as investidas, o valor contábil final que será registrado no balanço patrimonial da controladora A em 31 de 12 de 2016 será de... E ali nós temos nossas opções, tá ok? Então vamos lá para a resolução. Mas antes da gente começar a resolução, pessoal, só gostaria de esclarecer o método de equivalência patrimonial, né? Então, o que é o método de equivalência patrimonial? Então, na verdade, assim, o método de equivalência patrimonial ele é utilizado especificamente em empresas e investimentos de coligadas e controladas, e também empreendimentos controlados em conjunto, né? Então, em essência, a ideia da equivalência patrimonial é que o investimento ele vai ser reconhecido inicialmente pelo seu custo, ok? O custo da aquisição, e posteriormente ele vai sendo ajustado pelo reconhecimento da participação que é atribuída ao investidor nas alterações do ativo líquido da investida. Tá, vamos traduzir isso. A ideia é assim, pessoal. No método de equivalência patrimonial, inicialmente é reconhecido pelo custo, que é o valor que a empresa adquiriu aquela participação. Na sequência, ele vai sofrendo algumas oscilações. E essas oscilações, né, e esses ajustes, melhor falando, eles ocorrem em virtude da mudança, né, do aumento ou da diminuição do patrimônio líquido da investida. Ou seja, se a investida ela teve o lucro no período, o que acontece? A participação que cabe à controladora vai ser reconhecida nessa conta de participação. Se ela teve prejuízo, a lógica é a mesma. Então a ideia é que essa conta de participação no PL, ela sempre mantenha o mesmo percentual em relação ao patrimônio líquido da investida, tá certo? Então nessa questão aqui nós temos a seguinte situação. A gente já tem um saldo, primeiro aqui na estrutura, né? Nós temos a sociedade empresária A, daí temos essa sociedade empresária A tem participação na sociedade empresária B e na sociedade empresária C, né? O saldo inicial de participação são esses aqui. É 160.000 em B e 125.000 em C. O percentual de participação que a empresa A tem é de 20% na empresa B e 25% na empresa C. E por fim, a empresa A, B e C elas tiveram um lucro no período, né? Então a empresa B teve um lucro de 650 e a empresa C teve um lucro de 428. Então a ideia, pela aplicação do método de equivalência patrimonial, é que a gente reconheça o percentual de participação em relação ao lucro reconhecido pelo investido. Então como que nós vamos fazer isso? Então nós vamos calcular primeiro na sociedade empresária B. Então a sociedade empresária B ela teve um lucro de 650.000, ok? O percentual de participação foi de quanto? 20%. Então, o saldo de equivalência patrimonial vai ser 620.000 vezes 20%, ou seja, 130.000. Então, 20% do lucro que a empresa
sociedade empresária B teve é de direito da sociedade empresária A. Então, por isso que ela vai reconhecer aqui na sua conta. Então, ela vai adicionar, vai debitar aqui na conta de participação, né, somando com o saldo já pré-existente. E a contrapartida desse lançamento vai aonde? Vai lá no resultado, como receita de equivalência patrimonial. Ok? Lançamento 1 também. No caso, nós vamos fazer o mesmo raciocínio vale para a empresa C. Então, a empresa C apurou um lucro de 428 mil e o percentual de participação é 25%. Então, a gente vai aplicar o 25% sobre o lucro da empresa e com isso a gente vai ter um saldo de 107 mil. Esse 107 mil a gente vai reconhecer na participação do PL, da Sociedade Empresária C, adicionando também com o valor pré-existente, e a contrapartida vai para a Sociedade Empresária, vai como resultado, né, uma receita de equivalência patrimonial lá na conta de resultado. Ok? Vocês podem estar se perguntando, tá, professor, mas se por acaso fosse ao contrário, em vez de lucro, a empresa tivesse um prejuízo, o que ia acontecer? Se ela tivesse um prejuízo, o lançamento seria o contrário. Então, em vez dela ter um débito, ela teria um crédito, ok? No valor daí, o raciocínio aqui é o mesmo, é a aplicação do percentual, daí no caso sobre o prejuízo. Daí teria o valor aqui, esse valor seria lançado como um crédito na conta participação, ele reduziria a conta participação e a contrapartida seria lançado lá no resultado, né? Só que daí como uma despesa de equivalência patrimonial, tá certo? Então, quando é um lucro, a gente lança como débito. Se fosse um prejuízo, a gente lançaria como um crédito na conta de participação e refletiria lá no resultado, né, como um débito, como se fosse uma despesa. Tá ok? Então, pessoal, a resposta do exercício, né, o que o exercício está pedindo, são esses saldos aqui, ó. São os valores finais na conta participação da controladora A. Então, lá na controladora A vai ter um saldo de 290 mil na sociedade empresária B e 232 mil na sociedade empresária C. Então, esses valores eles refletem para a resposta C. Opa, aqui, né, evidenciado. Então, é assim que chegam nos valores. Tá ok? Pessoal, se alguém ficou com alguma dúvida na resolução, pode deixar seu comentário abaixo do vídeo. E se tiver alguma sugestão, alguma situação especial ali que acabou não entendendo, pode ficar à vontade, tá ok? Para comentar o vídeo. E aproveitando, pessoal, quem ainda não é inscrito no canal, né, pode se inscrever no canal. Se possível, deixar o like no vídeo e também ativar o sininho, né? Porque frequentemente a gente está postando vídeos de resolução de questão, né? Então, com isso, vocês vão recebendo esse material, tá certo? Então, por hoje, pessoal, seria isso, nossa resolução. Um grande abraço para vocês e até a próxima.